questão 01 do ano de 2022 da ANPEC. Seja R o conjunto dos números reais. Dado um conjunto finito A contido em R, denote por card de A a sua cardinalidade, ou seja, o número de elementos de A. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas. Só uma coisa aqui. Quando uma afirmação é falsa, é mais fácil de fazer do que uma afirmação verdadeira. Basta dar um contra-exemplo numérico. Agora, quando a afirmação é verdadeira, teríamos que provar isso, tá? Com argumentos lógicos, etc. Mas nós vamos fazer aqui de uma maneira mais intuitiva, para andar mais rápido, tá bom? Então vamos pegar aqui um conjunto A e B finitos contidos nos reais. Vamos desenhar aqui um conjunto B, sei lá, 1 e 2. E aqui vamos pegar um conjunto A, né? Vamos pôr um 7 aqui. Esse é o B e esse é o A. Está de acordo com a nossa hipótese. Ó, o B está contido em A. Contido ou igual. Agora eu te pergunto, qual que é a cardinalidade de B? Quantos elementos o B tem? 2. Qual que é a cardinalidade de A? Quantos elementos o A tem? 3. Aqui, a cardinalidade de B é menor ou igual à cardinalidade de A? Sim, né? Cardinalidade de B é 2, menor ou igual a 3. Isso está de acordo. Você tem uma hipótese e o resultado está dando correto. Tá? Agora, uma prova mais formal, você poderia falar assim, vamos supor por absurdo que aqui não fosse menor ou igual, fosse maior. Então B teria mais elementos do que A. Então B teria pelo menos um elemento que A não teria. Se tem mais elementos, então B não estaria contido em A. Contraria a hipótese. Tudo bem? Então a afirmativa é verdadeira. Tá? Agora, vamos passar para a pergunta 1. Atenção! Dados dois conjuntos finitos A e B contidos em R, se cardinalidade de B for menor que cardinalidade de A, então B está contido em A. Então, vamos ver essa afirmação aqui e você vai ver. Vamos tentar um exemplo aqui que talvez não dá certo. Então, vou chutar aqui. B, estou inventando, tá? 1 e 2. A, sei lá, 3, 4, 5. Está de acordo com a hipótese? A cardinalidade de B menor que a cardinalidade de A? Sim. A cardinalidade de B é menor ou igual à cardinalidade de A. Por quê? Porque 2 é menor ou igual a 3. Aqui tem 2 elementos, aqui tem 3. Agora, olha o B aqui. 1 e 2. Olha o A. 3, 4 e 5. O B está contido em A? Isso aqui leva a isso? Não. O B não está contido, né? Não está contido em A. Tá? Então, isso aqui é falso. Como eu falei, para fazer que é falso é mais fácil. Tá bom? Então vamos à pergunta 2. Dados dois subconjuntos finitos A e B contidos ou iguais a R, tais que B está contido em A ou igual. Tomando-se C igual a A menos B, A pertence a R, A pertence a A e A não pertence a B, e sendo P de C o conjunto das partes de C, então vale a igualdade. Cardinalidade de P de C é 2 elevado a cardinalidade de A, dividido por 2 elevado a cardinalidade de B. Então, você não está entendendo nada. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, um exemplo numérico, para você entender o que o exercício está pedindo. Vamos supor B igual a 1, 2, 3. Vamos supor A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Olha que o B está contido em A. Então, quem seria o C? O C é a mesma coisa que A menos B. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. 1, 2 e 3 estão nos dois conjuntos. Então,
o C formado pelo 4 e 5. Tá? O C formado pelo 4 e 5. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver as partes de C. Tá? Vamos ver as partes de C. Quais conjuntos que estão dentro do C? São quais? O vazio, certo? O vazio, quem mais? O conjunto formado apenas pelo 4, o conjunto formado pelo 5 e o conjunto formado pelo 4 e 5. Tá? Esse conjunto são as partes de C. Agora, quantos elementos tem o conjunto formado pelas partes de C? Se você contar aqui, ó, dá 4. Tá? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque o C tem 2 elementos. Então, para saber quantos elementos tem o conjunto de partes, você pega 2 e eleva a n. Se fosse 3, 2 ao cubo. Tá bom? Agora eu te pergunto, quanto que dá 2 elevado à cardinalidade de A? A tem 5 elementos, né? Então, 2 elevado à cardinalidade de A é 2 elevado a 5. Quanto que dá 2 elevado à cardinalidade de B? B tem 3 elementos, então é 2 ao cubo, tá bom? Agora, será que essa igualdade aqui está valendo aqui para esse caso? Né? Então, olha aqui, essa igualdade que ele pediu. Então, quanto que dá 2 elevado à cardinalidade de P de C? Não é 2 ao quadrado? 2 elevado à cardinalidade de A não é 2 elevado a 5? Quando eu divido isso aqui, ó, quando eu faço essa divisão, 2 elevado a 5 por 2 ao cubo, não dá 2 elevado a 2? Na divisão você conserva a base e subtrai os expoentes? Agora, você poderia fazer isso de uma forma geral. Como? 2 elevado à cardinalidade de C, o B está contido em A. Então, sei lá, se A tem 10 elementos e B tem 3, você teria 2 elevado a 7. Tá? Então, a cardinalidade 2 elevado à cardinalidade de P de C, não, 2 elevado não. Aqui, se você tivesse a cardinalidade de P de C, né, é sempre 2 elevado ao número de elementos que tem em A menos o número de elementos que tem em B. Então, é 2, tá? A cardinalidade de A menos a cardinalidade de B. Então, se você, usando aquela propriedade das potências, você pode pôr 2 card de A sobre 2 card 2 elevado a card de B. Então, a afirmação é verdadeira, tá bom? Então, verdadeira, vamos passar para a seguinte. Dados dois conjuntos finitos, A e B contidos ou iguais a R, a função f de A em B é tal que cardinalidade de A maior que cardinalidade de B. Então, essa função não é injetora. Então, vamos lembrar rapidamente aqui um exemplo que não é o que está pedindo, o que é uma função injetora. Vamos até mudar as letras aqui. Isso aqui não é o exemplo da questão, não. Uma função é injetora quando você tem elementos diferentes, vão em números diferentes. Então, essa função aqui é injetora. Poderia sobrar um 10 aqui, a função é injetora. Tá? Então, f é injetora. Agora, vamos fazer o que ele está pedindo. Cardinalidade de A maior que cardinalidade de B.
Então, A e B. Então, sei lá, aqui é 1, 2, 3, aqui é 4 e 5. Então, o 1, por exemplo, vai no 4. O 2 vai no 5. O 3, ou ele vai no 4 ou vai no 5. Porque a função, essa função aqui não é injetora. Não é injetora. Agora pensa comigo, olha aqui, olha para mim. Se o conjunto A tem mais elementos que o conjunto B, sei lá, o conjunto A tem 10, o conjunto B tem 9. No conjunto B, você pode, se tem 10 em A, os caras do conjunto B vão receber 10 flechadas, porque todo elemento vai mandar uma flechada. E o B tem 9. 9 recebendo 10 flechadas. Certo? Então, pelo menos um vai ter que receber 2 flechadas. Eu estou usando flechada para ficar mais fácil de entender. Se um recebe 2, não é injetora, tá? Porque vai ter 2 elementos com a mesma imagem. Então, ele falou que não é injetora. Então, ele falou uma verdade. Tá? E a última afirmação fala o seguinte. Dados 2 conjuntos A e B, contidos ou iguais a R, tais que cardinalidade de A menor que cardinalidade de B, é possível encontrar uma função sobrejetora f de A em B. Agora, vamos fazer um desenho aqui, não é o exercício, hein? Não é o exercício. Só para você entender o que é função sobrejetora. Então, aqui vamos supor, o 1 vai no 4, não sei, o 2 e o 3 vai no 5. Então, essa função aqui é sobrejetora. Sobrejetora não pode sobrar elementos aqui no contradomínio. Se sobrasse um 10 aqui, ela não seria sobrejetora. Agora vamos fazer o que está pedido aqui. Então, vamos desenhar aqui o conjunto A e o conjunto B. Então, sei lá, cardinalidade de A menor que a de B. 1, 2, 1, 2 e 3. O conjunto de K, como tem 2 elementos, eles vão receber 2 flechadas. Então, o 1 vai no 1, por exemplo, o 2 vai no 2. O 3 não recebe flechada, não tem como. Você não pode sair do 1 2 vezes aqui. Então, sobra elementos. Se sobra elementos, F o quê? Não é o quê? Sobrejetora. Agora, pense num exemplo mais genérico, né? O conjunto A tem 10 elementos. O conjunto B tem 11. Né? Se os de A sai 10 flechadas, não pode sair mais. Essas 10 flechadas vão para o conjunto B. Não tem jeito dos 11 receber flechada. Né? O máximo seria 10. Então, ia sobrar no mar um elemento sem receber, correspondente. E a função não seria sobrejetora. Então, ele falou que é sobrejetora. Então, ele falou falso. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!